Gente, agora, mesmo que vocês não tenham assistido o drama, eu queria que todo mundo prestasse atenção no que eu vou falar, para vocês poderem opinar. Que foi um questionamento que a tia que levantou, e eu achei interessante trazer aqui para a live. Que se refere ao caso de Poesia de Amor Milenar, certo? Poesia de Amor Milenar é um drama de 2021, que é aquela coisa meio Ashes of Love e Eternal Love. Você tem deuses, certo? Mundo mortal. Ele é um pouco diferente a estrutura do mundo divino. Eles têm até eles são divindades que vivem uma subdivindade, assim, que vive perto do reino mortal. E eles têm um mundo dos deuses fechado, sabe? Que é até uma ponte que, quando quebra, eles não podem ter acesso ao grande reino divino, que é maior ainda. Tem até um deles que fica preso lá um tempo, né? Então eles têm umas divisões diferentes, mas é mais ou menos a mesma questão. E o Ancient Love Poetry, ele tinha como protagonista principal o Shukai e a atriz, né, Zhou Do-yoon. E eles eram deuses. A deusa Xangô, certo? A deusa do caos, e o deus Bajue. E eles eram um casal, correto? Os deuses. Só que eles têm outra vida. O Shukai vira um outro personagem, certo? Que é o Kinmu. E a Xangô vira a Hoshi. Só que aqui, por que a gente está levantando esse questionamento? Diferente do que acontece em Ashes of Love ou em Eternal Love, esses personagens não são reencarnações mortais dos deuses, tá? Então você tem o Xangô e a Bajue, que vivem ali a vida deles como deuses, eles se amam, certo? E o personagem do Shukai, o Bajue, é até muito frio com todas as pessoas, ele só consegue demonstrar carinho pela Xangô, ok? E vamos passar aqui, deixa eu ver. Aqui eu tô passando umas fotos do casal pra gente diferenciar bem, certo? E você tem a Hoshi e o Kinmu, que são outras pessoas no seguinte sentido. É um outro casal. O Shukai até muda um pouco o penteado, usa umas franjinhas aqui, né? Quando ele não é o Bajue. Até eles tentam dar uma diferença visual, né? As roupas que a Hoshi também usa são muito diferentes das roupas do cabelo que a Xangô usa. O que acontece aqui nessa situação? Certo? Ela nasce de um pedaço do espírito da Xangô. Certo? É tipo isso. Tentando resumir, a história é mais do que isso, mas resumindo de forma fria. Certo? E o Kinmu nasce também de uma parte que se separa do Bajue. Então, eles vivem como pessoas individuais, com vontades individuais, amores individuais, desejos individuais, que poderiam, inclusive, ter a vida eterna. Porque eles estão vivendo ali nessa parte do mundo que eu falei, que vivem os deuses e eles podem alcançar a eternidade. E aí são eles que casam na história, são eles que têm a cena do casamento, não é da Xangô com o Bajue. A cena de casamento é desse casal que nasce a partir deles, a Hoshi e o Kinmu. E são eles também que têm um filho. A Hoshi e o Kinmu têm um filho, certo? Dentro da história. Então, até, por exemplo, quando o Bajue volta, o Kinmu ainda tá lá. Isso é engraçado, porque ele é uma outra, ele não é ele é uma parte dele, certo? E ele nunca trata a Hoshi com o mesmo carinho que ele trata a Xangô, porque ela não é a mulher que ele ama. Certo? Ele ama a Xangô, não a Hoshi. A Hoshi é só uma parte da Xangô. E o drama é legal porque ele questiona isso. Esses dois seres têm que se sacrificar, são duas pessoas mesmo, como eu falei, com casamento, filho, vidas próprias. Para os deuses voltarem ao seu poder total, a Hoshi tem que morrer, certo? E o Kinmu também. Então o questionamento da tia era o seguinte: esse casal é um casal secundário dentro do drama, porque ele não é o casal principal, certo? O casal principal é a Xangô e o Bajue, os dois grandes deuses, né, que sofreram, eu não quero dar muito spoiler, mas vamos dizer assim, deu pra entender que meio que ela morreu, eles sofreram uma grande perda de poder, e que para eles voltarem a ser os deuses que eles eram, e a Xangô para voltar à vida, essas outras duas pessoas que têm partes deles precisam morrer. E a questionamento da tia, eu queria saber a opinião de todo mundo. Ela perguntou, eles seriam um casal secundário? Dentro do próprio drama? É complicado.
Porque é diferente, gente, é diferente. Por exemplo, a Sussu é a reencarnação da Baikian. Ela é a Baikian. Aqui não. Sabe? Aqui não é isso. É o que eu falei. São realmente vidas que nasceram independente daquela vida. Eles só são pedaços do poder dos seus deuses, vamos dizer assim. Tanto que o drama questiona isso eticamente falando. Que isso é muito injusto com os dois, eles terem que morrer para esses deuses voltarem. Mas que se eles não fizerem isso, o mundo vai ser destruído, porque o mundo precisa desses dois deuses para que a paz seja restabelecida. Então a escolha é muito difícil, eles têm que se sacrificar para esses deuses voltarem e salvar o mundo, vamos dizer assim. O que você acha, Gervásio? Eles seriam um casal secundário dentro do drama? É complicado. Eu não sei. Sinceramente, eu tô bugado. Meu cérebro tá tentando processar a informação ainda. Isso tá me lembrando em Eternal of Dreams, quando nossa raposinha e o grande imperador encontra aquele vale fechado que tá congelado, lembra? Uhum. E lá encontram uma versão da raposinha e uma própria versão do imperador, que são sombras deles. Por algum motivo. Era o sonho da Aranã, um negócio assim, não era isso que você tá falando? Isso. Pelo que eu entendi na época, o cara que era igual ao grande imperador era uma sombra do imperador, que ele criou mesmo, que precisava criar na época que tinha que virar imortal, então ele criou uma sombra. E a sombra dela foi criação espontânea que ela fez sem querer. Aranha, ela era então, aranha. Era isso, eles entram no sonho da aranha, que era, foi um tipo de é a mesma coisa, né? Saiu um tipo de uma parte deles e viraram aquelas pessoas que tiveram aquela história. Mais ou menos isso. Sim, estamos me lembrando agora. Uhum. Mas, olhando isso, são duas pessoas com vidas, histórias, esperança, sonhos. É muito cruel eles terem que morrer para os deuses voltarem. Sim, é cruel. É cruel demais. Não é fácil, não. O Gervásio aqui, ia ser contra. Mas vai salvar o universo. Eventa qualquer porcaria de coisa. Tudo tesouro pra tudo. Será que só assim tem um jeito? É que eu sou muito do contra. Eu sou que assim, eu acho que tem que gambiarra pra tudo. Não tinha outra forma de trazer a Xangô de volta. E o caos, por mais que o caos seja ruim, ele é necessário pro mundo. Sabe? Essa é a coisa da deusa do caos, que todo o drama tá trabalhando. O negócio do Yin Yang, o caos é necessário. Eu não sei como lidar com isso. É pior do que você pensa, porque assim, você não viu o drama. Gente, comenta aí o que vocês acham, se seria um casal secundário ou não, eu queria a opinião de todos. É pior que você pensa porque o cara que é o pai dela, criou ela sabendo disso. Que um dia ele ia ter que sacrificar a própria filha para trazer a mestre dele de volta. Que a Xangô era a mestre dele, que deu tudo para ele. E ele jurou que ia trazer a mestre de volta. Então ele cria essa menina a partir do espírito e vira filha dele. E ele sabe que ele tem que sacrificar a filha dele para trazer a mestra dele de volta. É muito difícil. E ele ama a filha dele. E ele ama ela, entendeu? Mas ele ama a mestra e ela prometeu também. Imagina o dilema que essa pessoa vive, sabe? É bem complicado. Tô passado. A história é muito legal. Tia, e você? Você acha que eles seriam um casal secundário? Você que levantou o questionamento. Então, menina, eu já levantei porque é isso mesmo, né? Você fala, e agora? Porque é muito truncado, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso mesmo. Os dois, o Xi e o Timu, são duas pessoas com histórias independentes do Baijuê e da Xangô, né? Eles, aquela coisa que você fala, eles têm o direito de viver o amor deles. Têm direito de viver o amor deles, né? E a gente não quer dar spoiler, mas é de lascar, né? É triste, né? Pega o coração. Não, esse drama brinca muito com essa sensação, sabe? E ele trabalha muito bem nisso, porque você ama o Xangô e a Baijuê. Aí você quer que eles voltem. Aí chega uma hora que você não quer que eles voltem. Porque eles voltarem significa que essas pessoas vão ter que se sacrificar. Então o drama brinca com isso com você. Chega uma hora, gente, Baijuê volta. Eu, não volta mais. Aí volta. Não volta. Tu fica assim, sabe? Isso é verdade. Você ama os dois casais,
Você demora para entender o que é o segundo casal, porque demora, assim, eles voltam, você entende que eles não são o mesmo, mas você não entende muito isso, né? Você fala, gente, é ou não é? Aí você descobre que não é, que eles são independentes, que eles têm a própria história, vai construindo essa história de amor, você aceita isso, aí o raio dos deuses tem que voltar. Então, o drama trabalha muito bem esse nosso sentimento da gente querer e não querer, querer e não querer. A gente fica na corda bamba ali, sabe? Porque os dois casais, a gente gosta muito dos dois, sabe? Solange, você... deixa eu te comentar mais. Pode falar, tia. Não, e assim... Então, mas eles seriam, assim, tipo uns clones que teriam a vida própria? Não são clones. Eles nasceram de uma parte do espírito dos dois, sabe? Eles são pessoas... Então, mas a aparência é igual. Só a aparência. São... só a aparência que é igual. Pode-se dizer que é clone na questão da aparência, mas a personalidade... Eles são independentes, né? O Baijue e o Kimu não tem nada a ver um com o outro. E como a Xangô e a Roshi também não tem nada a ver uma com a outra. É tipo o oposto mesmo, sabe? São totalmente diferentes. É só uma questão de aparência. Agora, gosto, vida, eles vivência... são interligados por esse poder do espírito. Na verdade, é uma consequência, né? Tem uma guerra lá, no momento da história do Baijue com a Xangô, vai ter uma guerra. E aí, muitos anos depois, nasce um novo reino sobrevivente a essa guerra, né? E eles... vamos dizer, são uma consequência. A gente daria um nome, tem um nome que a gente daria para estudos da espiritualidade, que seria fractal, né? São como se fosse uma fração, mas essa fração não é eles. É um fragmento daquela pessoa. É um negócio meio cruel, se for pensar, né? Não, é muito cruel, a história é muito... E eu achei legal levantar esse questionamento, porque a gente nunca pensa nisso em Ashes, em Eternal Love, porque são reencarnações. Quando eles morrerem, eles voltam a ser quem eles eram naturalmente. Aqui não, sabe? É um sacrifício mesmo. Então, eu achei interessante a questão da tia levantar esse questionamento. Se eles seriam um personagem secundário dentro do drama. No momento que eles têm uma vida própria, eles seriam secundários, né? Eu só tenho uma dúvida, que pode ser um spoiler, mas eu não tô importando com spoiler, pode mandar, porque eu recebo na cara. Você falou que Rotia, Timu tiveram um filho. Tem um filho. O que ocorre com esse filho depois dessa bodeira Ele toda? Fica... eu vou te dar spoiler. É lógico que eles têm que morrer pros deuses voltarem. Os deuses adotam ele como filho deles. Não é filho deles, mas ele fica com... Até porque pra ele a aparência da mãe é a mesma, do pai também. E meio que os deuses adotam ele como filho deles. Apesar de não ser o filho dela. Mas ela fica... A criança fica com eles. Esse drama, como a gente, pelo menos. A gente já contou aqui vários detalhes, quando a gente começa a assistir, a gente pensa que vai ser mais um Ashes ou mais um Eternal. Sim. E não. Ele é diferente. Eu acho que ele chegou no mesmo nível de ser tão bom quanto, mas ele tem esse diferencial, né, nesses personagens. Sim. Que talvez tivesse mais em comum com o que o Gervásio mencionou, da Aranya. Sim, daquela parte. Talvez mais em comum. Aí pensa que esses dois tivessem que morrer pro Dijun e a Baifenju voltar à vida, entendeu? Só que você tá vendo todo aquele relacionamento, o casamento, o filho. E por isso que eu falo, se a gente vê eles como um casal secundário, em termos de casal, eles são um casal melhor que o principal. Porque o amor deles é mais desenvolvido, né, tia? Porque eles que casam... Realizou. Eles realizam o amor dele. O Xangô e o Bajuê não conseguem porque eles desaparecem antes, vamos dizer assim. E quando eles voltam, o drama termina antes, vamos dizer assim, de mostrar isso pra nós, certo? Como sempre. A gente nunca tem a porcaria do casamento dos deuses. Já estamos até acostumados com isso. Certo? Mas Roshi, o Kimu não. A gente vê todo o amor, a gente vê o casamento, a gente vê o pega pra capar e vê o filho, entendeu? Então a gente tem tudo. E... Não, nota. Em Eternal Love Dreams tem não casamento, mas tem consumação. Tem a consumação. Tem vida feliz do casal. Tem rally rola, que é o que importa.
Então eu concordo quando a tia levantou a questão, eu acho que sim. Eles são um casal secundário dentro do drama e eles são melhores como casal do que os protagonistas. Acho que sim. Também acho que sim. É um questionamento interessante, porque é uma coisa que a gente fica bem na dúvida, porque é muito louco, né? Por isso que eu queria comentar sobre isso, mas eu acho um caso interessante. É a viagem da viagem. Mas eu acho que todo mundo entendeu, né? Veja, ó. Eu concordo, tia. Quando a tia levantou isso, eu achei muito legal, porque realmente... Deixa eu ver o comentário aqui do pessoal. Ó, casal Roxinho e Kimu é melhor que o principal Xangô e Bajuê, tá vendo? Se você olhar eles como um casal secundário, eles são melhores. O filho da Roxy é muito fofo. Pois é, perde a mãe. Aí, além de tudo, ele perde a mãe. Além de tudo, tem uma criança no meio pra tu ficar mais sofrida aí na situação. Que não é só morrer, tipo, teu filho vai ficar lá, sabe? Quando o pai se despede daquela criança, fala aí, tia. Que ele sabe virando as costas e sabe que não vai voltar mais. É muito triste. Eu falei, ai meu Deus do céu, meu coração, pisa. Aí, ó, o casal Roxinho e Kimu muito Pelo triste. menos os deuses ficam com as memórias dessas pessoas. Assim, a Xangô não. Mas o Bajuê sim. Mas o Bajuê, ele é uma figura dura. Ele sabe, mas ele ignora. Sim. O Bajuê sim, mas a Xangô não. Ela não tem as memórias da Roxy. O casal Roxy e o Kimu muito triste no final dele. Fiquei muito triste pelo filho dos dois, ok. Sou muito mais o Kimu. Pois é, o Kimu ele é muito mais amoroso, muito mais carinhoso. Que eu falei, o Bajuê é muito frio, é muito seco. Né? É o que eu falei, a personalidade é totalmente o oposto, sabe? É tipo o cara fofinho, querido, maravilhoso e o Bajuê é aquela porta de geladeira. Acho que com certeza Roxy e o Kimu são um casal secundário. Aí, legal, ó. A Cristiane, eu acho que pode ser considerado sim um casal secundário, porque tem sentimentos próprios, personalidade diferente dos principais. Legal, Cristiane, a gente também acha. Aí ela disse que é casal Shenye e Aranha, né? Do drama The Love do Amor Eterno dos Sonhos, né? The Love of Dream. Funcionaria bem como aquilo ali que aconteceu mesmo. A Roxy e o Kimu são como porcos esperando para o abate. Pois é. Ai, tadinhos, é meio triste, né? Cassiele, irmãos e irmãs gêmeos, só que em mundos diferentes. É ele, mas o menino acaba sendo tão poderoso ou mais que os pais. É legal, eu gostei que assim, mesmo a Xangô não sendo a mãe da criança, ela fica com uma figura materna pra ele. E além de tudo, tem o outro deus também, que é meio que o tio dele ali, que também tem muita gente pra cuidar da criança, a criança não fica abandonada. Fiquem tranquilos.